e ser aprovado diante dele. É como você ter um amigo que sempre está indo na sua casa inesperadamente, simplesmente porque ele ama estar perto de você, ele curte estar naquele momento contigo. E é isso que é ser atraído. É que a presença do Espírito Santo ama estar perto de nós. Quando nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, o Espírito Santo fala: é a hora, aquele povo vai abrir o coração para mim, e eu vou manifestar a minha glória para cada um deles. Por quê? Porque eles têm uma entrega de coração, ele separou aquele momento para me adorar. E na época que eu conheci a igreja era muito religiosa. Eu aceitei Jesus mais ou menos em 86, 85, por aí. Eu não lembro direito porque eu era muito criança. E ali a igreja era cheia de dogma, cheia de peso. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode fazer isso. E eu vi pessoas serem suspensas da igreja porque aparou o cabelo, porque pintou a unha, porque passou um batom, porque usou um brinco. E tudo isso era motivo de suspensão. Eu vi gente, adolescente, apanhar porque jogava fliperama. Hoje em dia as crianças estão brincando com o celular dentro da igreja. E fala assim: não pode isso, não pode jogar videogame, não pode nada. E a gente sempre ali sendo bloqueado, não pode assistir televisão. Eu nem tenho o hábito de assistir televisão. A minha esposa sabe disso. Eu não tenho o hábito de assistir. De tanto que eles falaram na minha cabeça que não podia, que eu nem ligo para a televisão. Às vezes eu assisto um filme, uma vez ou outra, mas eu não curto muito. E hoje, graças a Deus, eu entendo que a igreja hoje se tornou um ambiente mais leve, onde você realmente vai se apresentar diante de Deus, aprovado, porque você deseja estar na presença dEle, deseja ser impactado, que esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário não foi em vão por cada um de nós. E essa transformação de vida não faz a gente viver cada dia a mesma coisa, viver uma palavra que você sempre ouve e te traz o peso da mesma coisa, uma coisa repetitiva todo dia, é a mesma coisa. Você ouve o Salmo 91 todos os dias, lê o Salmo 91 todos os dias, mas aquela palavra não está gerando nada. E é preciso falar com o Espírito Santo revela essa palavra para mim. E Ele sempre vai te trazer algo novo, sempre. Por mais que aquela palavra esteja escrita ali, por mais de 2000 anos, ela vai sempre falar conosco. E a palavra de Deus lá em Hebreus 4, 12, 13 diz assim: a palavra de Deus é viva e poderosa e eficaz, penetrante até o ponto de dividir a alma e o espírito. Não há nada que se possa esconder de Deus. Tudo está exposto diante dos olhos dele. Nós teremos de prestar contas a Ele. E tem uma música, uma letra de uma música que eu gosto muito, que ela diz: não adianta estar tão longe. Não adianta, aonde você estiver, a luz do Senhor vai estar lá em cima de você. Os olhos do Senhor vão estar te contemplando. Tudo que nós fizermos, o Senhor está vendo. Não adianta, não adianta. Pode ser incrédulo, pode ser cristão, pode ser criança, pode ser adulto. Tudo será lembrado naquele grande dia. Porque estamos expostos diante dele, da luz dele. E por isso nós precisamos entender que precisa algumas responsabilidades. Por isso que não existe bônus sem ônus, porque a palavra de Deus tem promessa para nós, mas também nos puxa a responsabilidade. Mesmo que nós exercemos cargo eclesiástico, não. Mas, desculpa. Mesmo que nós não sejamos pastores, não exercemos um cargo eclesiástico como obreiro, mas temos a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. E por isso que nos faz refletir sobre isso. E eu e a pastora Elizabeth, nós trabalhamos com cura espiritual. E é um prazer tão grande quando nós ministramos na vida das pessoas e vemos as pessoas livres. Mas a pessoa também precisa de um comprometimento com Deus. Não é simplesmente a pessoa chega aqui, amanhã a gente faz uma cura com ela. Não, ela precisa entender o que é a palavra de Deus, o que é viver no reino de Deus. E nós estudamos muito a respeito da palavra de Deus, nós mergulhamos mesmo sem medida na palavra de Deus, para quando estejamos no altar ou conversando com alguém, nós não sejamos repetitivos, e toda hora que a pessoa tem uma dúvida, jogar nas costas dela e falar: é por causa de falta de fé que você está passando isso, é por causa de fé, é por causa de fé. E algumas pessoas até colocam isso como bordão, toda hora fala: é falta de fé. E quando não é, a pessoa está aprisionada por alguma coisa que precisa ser entendida, precisa ser resolvida, e a pessoa fica ali naquela frustração, naquele embaraço, e não consegue sair mais daquilo ali. E aí, agregar o teu conhecimento é aquilo que realmente nós precisamos entender. E Jesus pagou esse preço. Mas tem outras pessoas que elas ficam tão frustradas, tão entristecidas, que elas vão entrando numa vertente, que elas vão expulsando Deus devagarinho, devagarinho.
um dia após dia, vão expulsando a Deus, esquecendo do sacrifício de Jesus. Enquanto elas vão se esquecendo de Deus devagarinho, toda hora ela diz: não, isso aqui não tem nada a ver, não, isso daqui não tem nada a ver, não, isso daqui não tem nada a ver, e só vai abrindo uma porta pequenininha, uma janela pequenininha, e daqui a pouco se torna uma porta grande, daqui a pouco tem um LED escrito bem grande para o inimigo ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, e o inimigo só vai acessando, o inimigo só vai acessando. E aí, quando começa, as coisas, você percebe que as coisas ruins estão acontecendo, você está caindo num precipício, aí você vai olhar para a sua vida e vai falar: Deus, me ajuda, mas você foi igual um isopor em cima do mar, a onda do mar foi levando, quando você viu, você estava lá longe, Deus está lá, na marina, do mesmo lugar, e aí, quando você percebeu, você estava tão longe, e aí, o que você precisa fazer para voltar? E algumas pessoas que trabalham como salva-vida do mar, elas costumam dizer que preferem socorrer a pessoa quando ela já está cansada, do que quando ela está começando a se afogar. Por quê? Quando ela está cansada de lutar, é a hora que o salva-vida chega. Por quê? Porque é bem capaz da pessoa, no desespero, agarrar o salva-vida e afogar ele também. Porque ela fica tão desesperada, ali, de sair daquilo ali, que ela acaba afogando até o salva-vida. Então, quando ela está cansada, o salva-vida vai puxar ela, vai resgatar ela, e ela não está se debatendo mais. E aí ele vai ter todo o trabalho de trazer tranquilamente. E aí coloca ali no mar, na beira da praia. E assim é muitas das vezes que Jesus precisa tratar com a gente. Precisa que você se canse um pouco de se debater. Porque as suas razões, os seus motivos, só te levaram para o abismo. Quando você entende que você precisa abandonar as suas razões, os seus motivos, e aí você começa a se cansar daquilo, aí você começa a se voltar para Deus, entender o que a palavra diz. E quando você começa a se voltar para o reino de Deus, para a palavra de Deus, você entendeu o amor de Deus, aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Não é porque você não exerce o ministério eclesiástico que Deus não tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito com cada um de nós. E o seu amor é infinito. Lá em 1 João 4,19 diz assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele nos ama incondicionalmente. Em João 14,15 diz: se me amam, obedecerão os meus mandamentos. As pessoas que amam realmente a Deus, se eu amo realmente a Deus, eu não tenho problema nenhum em obedecer os mandamentos de Deus. Aquele que entra em conflito com a palavra é porque tem algum problema. Mas aquele que ama a Deus de fato, abraçou o Senhor Jesus, abraça Ele de todo o coração, não tem problema e não vai ter jamais problema em obedecer os seus mandamentos. Então, nós precisamos ter um altar dentro de nós, preparado para adorar a Deus todos os dias da nossa vida. Falar: Senhor, será que realmente o meu altar está alinhado com aquilo que o Senhor quer para a manifestação da Tua glória, para a manifestação do Teu poder? E aí, quando nós começamos a compreender que dentro de nós, de cada um de nós, tem uma arca da aliança, que é a presença do Espírito Santo, nós vamos cuidar dela como uma pérola preciosa, e a gente não vai abrir mão dela. E cada dia você vai se perguntar: Espírito Santo, você é importante na minha vida, você é importante pertinho de mim, não me deixe, não me abandone. Olha o que diz lá em 1 Pedro 2,5, diz assim: você também, como pedra viva, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes diante de Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Nós somos sacrifício vivo, e precisamos ter a sensibilidade de entender aquilo que o Espírito Santo quer compartilhar conosco.